Paz seja convosco, tudo bem? Eu sou a pastora Adriana e nós estamos começando a segunda aula de homilética do nosso curso de teologia do primeiro ano da região 736 de Charqueada, amém? Nós estamos aqui, todos vocês, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Espero que vocês estejam preparados, que tenham estudado, tenham feito as atividades. Quem não fez ainda as atividades avaliativas desse primeiro módulo, do primeiro capítulo, né? Vocês estejam, né, participando, fazendo, por favor. Por quê? Porque isso vai ser muito importante se nós não deixarmos tudo para o final, né? Vamos seguir passo a passo para que isso seja mais fácil, essa matéria seja mais fácil para a gente, tá joia? Muito bem, então sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar nossa aula hoje. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 1. Nós não vamos conseguir entrar. O capítulo 2, ele é mais tranquilo, ele é menor, né? Ele é menor de texto, tem menos conteúdo, então nós vamos conseguir explanar melhor. Então nós vamos permanecer no capítulo 1 hoje. Então, para começar a nossa aula, vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para que venha ministrar nas nossas vidas. Que você aí onde você estiver agora, curva a sua cabeça, ore comigo em nome de Jesus. Senhor querido, nós te louvamos nesse momento desta aula. Pedimos que o Senhor esteja no controle daquilo que precisamos, Senhor, absorver desta aula. Espírito Santo nos conduz. Essa, Senhor Jesus querido, é a nossa oração nesse momento. Que o Senhor nos conduza ao aprendizado, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Espírito Santo esteja no controle, nos orientando, nos instruindo, nos treinando e nos capacitando para a tua obra. É o que eu te peço, Senhor, sobre cada aluno que estará assistindo a esta aula, ele seja ministrado pela sua presença, pela sua graça, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Vamos lá então, gente. A nossa apostila na página 21, que nós vamos continuar no tópico 7 do capítulo 1, tá? Ele diz assim: a importância de uma estrutura homilética. Certo? Então vamos lá. Por que é importante nós termos uma estrutura? Para que ela possa ficar clara. A mensagem precisa ser clara. Aqui ele diz assim, que a mensagem precisa ser de maneira que o ouvinte compreenda, não é isso? Para que ele possa compreender a mensagem, para que ela possa causar impacto nos nossos ouvintes, ela precisa ser clara e ela precisa ser entendida no seu ponto principal. Esse é o motivo pelo qual nós precisamos estruturar a nossa mensagem. Então, ela é estruturada de uma maneira homilética, né, com regras, né? Nós vamos aprender algumas regras que vai nos ajudar a estruturar. A homilética, ela é isso mesmo, ela é a estrutura do texto, né, da mensagem, de uma maneira que fique clara para os nossos ouvintes, tá certo? Então, esse é o motivo de uma estruturação homilética, para que fique claro para os nossos ouvintes. Outra coisa que é importante a gente destacar aqui é que precisa ser uma clareza do começo até o fim. Então, eu preciso ter na minha mensagem começo, meio e fim. Então, a estrutura deve ser, aqui está até a nossa apostila, tem assim, atenção. Sendo uma obra de arte, o sermão precisa ter lógica, começo, meio e fim. A estrutura é importante também para que o pregador seja coerente, preciso, pois falta de ordem leva à repetição e cansaço. Sabe quando às vezes a pessoa repete várias vezes, não no propósito, né, de fixar, né, a mensagem principal, mas ela se faz rodeios, né? E por fazer rodeios, ela vai fazendo o quê? Ela vai se repetindo, sendo repetitiva, né? E às vezes cansa o ouvinte por isso. É importante também, para auxiliar os ouvintes a compreenderem a mensagem, aceitá-la e reter na memória as verdades anunciadas. Uma coisa que é muito importante dizer, eu acredito que você já saiba, ou se você ainda não sabe,
a gente precisa repetir isso, a gente vai repetir isso durante todo esse curso. A mensagem, primeiro, ela tem que mexer com você. Ela tem que atingir a sua vida. Então, você tem que ter esse trabalho, né? Exige um trabalho nosso, exige esforço, exige estudo paciente para aquela mensagem. E quando ela for realmente, ela for impregnada em você, ela fizer sentido para você, ela fará sentido para os ouvintes, vai ficar mais claro para que você possa transmitir, tá certo? E qual a característica de uma estrutura homilética? Unidade, pregue uma mensagem de cada vez. Então, assim, gente, o importante não é ter um monte de passagem bíblica, um monte de versículos bíblicos. Eu sempre, quando eu gosto de citar esse exemplo de um pastor, né? Que ele vai lá para cuidar das suas ovelhas e ele precisa espantar um lobo. Vamos fazer essa ilustração. Ele precisa espantar um lobo. Então, ele tem 10 pedrinhas e uma pedrinha. Se ele pegar, o que você acha que é mais coerente para espantar esse lobo? Uma pedra única, grande, né? Ou de uma estrutura um pouco maior, ou 10 pedrinhas pequenas. O que espantaria esse lobo? Jogar aquelas 10 pedrinhas de qualquer jeito, porque não seriam todas as pedrinhas que iriam alcançar o lobo, o alvo, né? Ou pegar aquela pedra única e jogar essa pedra única com alvo, eu vou olhar, vou mirar e vou jogar. O que seria melhor? Com certeza uma única pedra, né? Não adianta eu pegar um monte de pedrinha e jogar. Eu vou assustar, mas às vezes o lobo vai ficar ali, as pedrinhas vão só fez uma cosquinha nele e ele vai voltar. E se eu tenho aquela pedra única que vai realmente alcançar o alvo, vai doer e ele vai embora. Essa ilustração, ela nos mostra realmente sobre essa estrutura da mensagem. Se eu pego um texto de Apocalipse, um texto de Mateus, um texto de Josué, eu posso usar alguns textos quando eu faço uma mensagem tópica, a gente vai ver sobre isso mais para frente, mas qual que é o meu alvo? Então eu pego um versículo, mesmo que eu faça uma mensagem textual, seria interessante eu não ler, porque você imagina você ficar de pé lendo 20 versículos com as pessoas, né? Então seria interessante eu fazer o quê? Eu estar depois voltando ao texto, relembrando algumas verdades especiais daquele versículo, né? Mas o importante nessa estrutura é uma passagem apenas, unidade, tá? Então a unidade, pregue uma mensagem de cada vez. E em relação a isso também, o meu objetivo tem que ser muito claro para mim. Vou pregar sobre salvação. Então não dá para eu pregar sobre salvação, sobre dízimo, sobre reconciliação, sobre amor, sobre tudo no mesmo tempo, na mesma mensagem. Eu preciso saber o que eu vou fazer. Então eu tenho que ter uma mensagem única, um propósito só, um objetivo só. Amém? Ordem. As ideias devem ter uma sequência, devem caminhar num crescimento para o clímax e deve haver um equilíbrio e proporção entre as partes. Então, é importante que eu tenha ordem. Agora eu vou começar com a introdução, eu vou ter um desenvolvimento depois da minha introdução, eu vou chegar no clímax, que é a proposta daquela mensagem. Se salvação, se cura, se libertação, se restauração, se amor, se perdão, se é o dízimo, oferta, se é para, entendeu? Então eu vou ter uma estrutura, uma ordem nessa estrutura. Então eu já tenho um propósito, qual eu sei qual é, e eu vou desenvolver esse propósito numa ordem, dentro de uma ordem, com equilíbrio entre as partes. Então eu não vou ficar 20 minutos na introdução, daí eu fico 40 minutos no desenvolvimento. Então eu preciso ter uma ordem nisso, tá? E um equilíbrio também nessa ordem, para que ela não fique desestruturada. Vocês estão percebendo, né? Prestando atenção nesses detalhes? A gente tem que perceber isso na hora da mensagem. Joia? Elementos
componentes da estrutura, que nós vamos ver agora. Há variações, mas normalmente podem se esperar os seguintes elementos. Então, vão existir algumas variações, mas geralmente, né, o básico da estruturação dos componentes são esses: introdução, tema, divisões principais. Nessas divisões, nós vamos colocar subdivisões, conclusão e aplicação ou apelo quando houver. Nem sempre a gente faz um apelo, né? Mas a gente sempre faz uma aplicação. E nessa aplicação, nós vamos fazer uma oração, tá? Então, isso é o final da mensagem, o fechamento. A gente vai ver isso mais para frente quando a gente chegar lá na conclusão. Muito legal. Aqui, nós na apostila, a gente tem um exemplo visual ali, né? Para a gente entender mais ou menos essa estrutura. Primeiro, ali está escrito texto. Então, lá em cima você vai ver ali texto, depois tema, introdução, desenvolvimento, daí divisões. Aí, por exemplo, se eu vou me pregar uma mensagem textual e eu vou pegar a passagem da viúva de Serepta e eu vou ali dividir em 3 partes aquela mensagem. Ela creu, ela obedeceu, ela isso. Então, eu vou dividir as 3 partes ali, mas quando eu for falar sobre isso, eu não preciso falar tópico 1, tópico 2. Não, eu vou discorrer essas divisões. Ninguém precisa saber que você tem uma divisão na hora de pregar. Ninguém precisa saber que você tem. Agora eu vou falar e fazer a introdução, irmãos. Agora, irmãos, nós vamos para as divisões do nosso texto, do nosso sermão. Irmãos, agora, concluindo a minha mensagem, não precisa você discorrer sobre isso, né? Relatar isso para o seu ouvinte. Você vai discorrer naturalmente, tranquilamente sobre ela, se você tiver uma estrutura. Combinado, certo? E daí, na conclusão, nós vamos ter revisão, aplicação e apelo. Então, vai ser revisão, por quê? Porque eu vou, por exemplo, eu preguei sobre a viúva de Serepta e eu vou lá e vou concluir a minha mensagem. Ela creu, ela obedeceu e ela agiu. Daí eu faço o meu apelo. E você, nesta noite, eu vou aplicar, né? Deus quer uma atitude, né? Uma atitude de crer, de obedecer e de agir e tal. E assim você vai concluir a sua mensagem, você vai aplicar a mensagem. E agora você que quer realmente se posicionar em relação, assim como a viúva de Serepta, se coloque de pé. E vamos lá que eu vou orar por você. Então, eu vou estar concluindo. A minha mensagem tem essa questão na conclusão. Certo, gente? Então, esses são os elementos que nós precisamos para estruturar a nossa mensagem. Eles vão variar, gente. Você vai encontrar em alguns livros de homilética algumas variações nessa questão de ordem de tema, texto ali, passagem bíblica, sabe? Às vezes tem algumas variações, mas no contexto geral, você vai encontrar sempre essa estrutura. E na nossa revista, ela traz essa estrutura para nós. Então, serão, né? Nós vamos aprender nessa estrutura e vamos praticar os nossos exercícios nessa estrutura, certo? A pregação e a comunicação. Tá? Então, a comunicação, o que é comunicação? Comunicação é a transmissão de uma informação que ela parte da fonte, que seria quem? O pregador, né? Eu sou a fonte, você é a fonte no momento que você está pregando a palavra. E receptor, quem seriam os receptores? Aqueles que estão nos ouvindo, certo? A comunicação não é um processo linear, né? Ela é cíclico, ou seja, a informação passa da fonte para o receptor, voltando então para a fonte em forma alterada, fechando assim o ciclo. Ela não apenas é reto, linear significa que ela tem um início, como uma reta, né? Uma régua, uma reta. Ela tem um início e ela tem um final, apenas. Não. A pregação, a comunicação, ela é cíclica, ela vai e ela volta, e ela vai e ela volta. Como assim? Quando eu estou falando, me comunicando, eu consigo perceber. Se eu estou num estudo bíblico e eu tenho a interação, eu consigo
ter essa volta mais fácil, talvez. Na pregação, num culto, no momento de uma mensagem, de um sermão, eu consigo prestar atenção nos meus ouvintes. E esse prestar atenção, eu vou compreender se aquela comunicação está chegando ou não está chegando, e ela vai ter uma volta, né? Que a gente vai ver agora essas questões sobre a comunicação, certo? Então vamos lá. A comunicação, ela é importantíssima. É muito interessante. A gente faz alguns estudos com casais e a gente vê, né, que uma das maiores dificuldades no casamento é a comunicação. Por quê? Fala uma coisa e entende outra, né? Então, a mensagem, ela precisa ser clara. Eu preciso realmente falar aquilo que eu me propus a falar. Tá joia? De maneira que aquele que me ouve, o receptor daquela mensagem, ele possa compreender claramente. Então, nós vamos ver como. Algumas verdades quando falamos sobre comunicação. Primeiro, verdade. A palavra de Deus é a verdade, deve ser guia do pregador, manual de fé, palavra final, fonte de inspiração. Vivemos em uma sociedade que dita normas que fogem dos padrões de Deus para o homem. O pregador tem grande responsabilidade de resgatar a verdade. O comunicador tem a responsabilidade de apresentar a verdade como uma alternativa de vida. Sendo assim, não pode se guiar por fontes mentirosas. Verdade deve ser o seu lema. Então, quando eu comunico, nunca eu devo me basear no que eu acho ou no que eu ouvi falar. Talvez não seja bem isso, mas eu ouvi sobre isso algum dia. Então, não pode. A gente precisa realmente ter certeza de que aquilo que nós estamos falando é verdade. Deus é verdade, né? Eu sou a verdade, o caminho é a verdade e a vida, ninguém é meu pai, não por mim. Jesus é a verdade. Então, nós precisamos ser, como comunicadores, comunicarmos realmente coisas que são verdade, tá? Então, a palavra, ela é o nosso manual. Lembra que a gente viu a aula passada? É o principal instrumento para aquele que prega a palavra, né? Para aquele que é pregador, aquele que é um orador da palavra. Não é qualquer orador. Nós não somos qualquer oradores. Nós somos oradores da palavra de Deus. A nossa proposta é pregar a palavra. Amém? Pregue com vida. Então, pregue com entusiasmo. Lembra que a gente falou na aula passada? Com bastante vida, com alegria, com realmente tenho certeza de que quando a pessoa olhar para você, ela olha e fala, nossa, realmente eu quero isso que essa pessoa está passando para que eu entenda hoje, eu quero realmente viver isso. Olha, está sendo tão importante. Por quê? Porque ele observou uma palavra transmitida, comunicada com vida. Amém? Aqui diz assim, ó, não basta simplesmente comunicar com vida. Precisamos deixar que a vida comunique. Aqui ele fala sobre aquela questão que nós também já relatamos, que aquilo que eu prego deve ser aquilo que eu vivo, tá? Então, quando eu prego com vida, não apenas com vida, mas que a minha vida comunica alguma coisa também. Então, a minha vida precisa comunicar, as minhas ações precisam comunicar, aquilo que as minhas palavras têm comunicado, tá certo? Diz assim, ó, o conteúdo da nossa pregação é mais belo, urgente e necessário que as pessoas precisam ouvir. Precisamos ter em mente que estamos pregando vida. Então, tenha essa vida na sua vida para que você possa pregar, comunicar a vida de Deus, né? Através daquela palavra que você vai transmitir. A mensagem relevante é pregada com vida e com vida. E com a vida, ela é muito mais importante, né? Quando a gente prega com a vida. E como pregadores da Boa Nova, precisamos considerar que o mais importante do que a eloquência de palavras é a eloquência do silêncio. Quando nós não temos palavras, mas quando nós nos portamos, como nós nos posicionamos diante da nossa vida, né? Dentro de casa, na igreja, nos nossos lugares que nós nos socializamos. Eu estava vendo uma mensagem esses dias, achei super interessante, tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora. O pastor, ele estava muito
nervoso, assim, estava cansado, um monte de problema, e estava dirigindo num trânsito frenético, um trânsito terrível. E daí ele falou assim que ele estava, o cara queria cortar ele, eu não sei como fala, passar na frente dele lá e tal. E ele falou, olha, nossa, eu não vou deixar, dessa vez eu não vou deixar essa pessoa passar. O que é isso? Pelo amor de Deus. E ele foi indo e tal, e a pessoa cortando ele, entrando, e eles ali naquela disputa. De repente deu uma parada no trânsito, e ele conseguiu entrar e ficar do lado, assim, dessa pessoa. E ele abaixou o vidro para ele falar alguma coisa para a pessoa. Quando ele olha a pessoa, aí, pastorzão, beleza? E o pastor, só baixei para falar com você, daí como é que você tá? E tal. Então, ali naquele momento, aquele pastor foi impactado por Deus e falou, viu? Se você fala alguma coisa, se você age de alguma maneira, o que acontece? Tanto aquele homem, né, que ele não era um homem conhecido dele, mas não era um homem convertido, mas o pastor era, e ele estava ali. A vida dele naquele trânsito também refletia o que ele pregava no altar, ou como a conduta, né, dele. Então, aonde você estiver, aonde eu estiver, nosso silêncio significa o quê? A nossa conduta fala muito mais, né? Se comunica muito mais com aquilo que nós estamos tentando comunicar ali, na palavra de Deus. Até vou deixar um versículo para vocês, que está ali no livro de João, no capítulo 15, versículo 17, que tem tudo a ver com essa questão, né, da vida e de realmente nós não apenas falarmos, mas nós vivermos isso que a gente fala. Diz assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Daí no versículo 8 ele diz assim, 15:8, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Amém? Então quando nós estamos em Deus e Deus está em nós, as suas palavras estão em nós, nós temos o que? Acesso a Deus, não é verdade? E também nós glorificamos o Pai. As nossas ações, elas glorificam o nosso Deus. E nós somos conhecidos como seus discípulos, não por aquilo que falamos, mas porque a palavra do Senhor está em nós, por aquilo que agimos, né? A palavra do Senhor está em nós. Nós vivemos aquilo, nós podemos pregar com vida, porque vivemos o que pregamos. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração aí. Não torture seus ouvintes. É outra verdade sobre a comunicação. Ouvir a pregação da palavra de Deus é uma das mais felizes oportunidades que temos. Mas dependendo de quem prega e de como prega, né? Pode ser também uma verdadeira tortura, né? Por quê? Porque muitas vezes o pregador está se comunicando de maneira ruim, repetindo, falando muito as mesmas coisas, ou até mesmo não se preparou suficientemente para aquilo, né? Busque a unção do Senhor. Falamos sobre isso na aula passada. Técnica, né, que é o preparo, e a unção. Elas andam juntos, não tem como bater asa, né? Não tem como voar, não tem como pregar, não tem como eu me comunicar de maneira clara, sem unção e sem o preparo. É muito importante. O sermão ele se torna relevante quando pregado na força do Senhor. Alcança e transforma os ouvintes para a honra e glória de Deus. Então, quem transforma é o poder do Espírito Santo. A mensagem pode ser linda e maravilhosa, eloquente. Ela pode ser bem formulada, mas se ela não tem a força do poder do Espírito de Deus, ela não vai trazer frutos, né? Aqui, como nós lemos, nós conheceremos os frutos, né? Por quê? Porque estamos enraigados ali, essa passagem, quando Jesus fala que ele é a videira e nós somos os ramos, e estamos nele, permanecemos nele. Então, quando a gente permanece no Senhor, na unção do Senhor, nós temos essa unção para pregar. Então, busque unção. Aqui está a apostila está nos dando uma orientação. Busque a unção. Seja cordial. O pregador iniciou o seu sermão encarando duramente os ouvintes e com o dedo em riste indagou, em tom acusatório: crentes em Cristo ou sepulcros caiados, o que vocês realmente são? E prosseguiu rispidamente,
Eu sei que há muita gente hipócrita aqui. Então, quando eu já chego, se eu já chegar assim, chamando o meu público de hipócrita, eu já vou fechar a mente dessa pessoa. Também, há pouco tempo, eu estava ouvindo um estudo e psiquiatra, né? E quem estuda o cérebro na neurologia, a ciência que estuda isso, ela já comprovou que quando eu quero corrigir alguém, quando eu quero ensinar algo para alguém, ou eu quero até mesmo dar uma bronca, falar, né, observar naquela pessoa aquilo que foi ruim, né, fazer uma correção como líder dessa pessoa, como pai, mãe, né? O que eu preciso fazer primeiro? Elogiar. Quando eu elogio primeiro, eu falo, nossa, olha, você é uma pessoa muito, muito importante para mim, você é precioso para minha vida, mas eu quero hoje falar algo que está entristecendo o meu coração em relação a você. Eu tenho observado isso, isso, isso. Quando a gente faz isso, nós abrimos a mente daquela pessoa para nos ouvir. Quando eu digo para aquela pessoa, você é hipócrita, você é falso, você é mentiroso. Quando eu for falar algo para essa pessoa, ela já não vai querer nem me ouvir. Por quê? Porque a mente dela vai se fechar. Vai se fechar para aquilo que eu tenho para comunicar a ela. Porque eu já chegando de uma maneira totalmente errada para essa pessoa. Então, seja cordial. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Que igreja linda, né? Que igreja mais cheia. Que bênção ver você aqui. Se tiver poucas pessoas, mesmo que você que é um vencedor, chegou aqui, conseguiu passar os obstáculos e conseguiu chegar no culto desta noite. Então, nós vamos chegar cordialmente. Aqui fala várias coisas, mas que eu quero que você grave. Seja cordial. Já comece se apresentando de uma maneira cordial. Vai facilitar, né? Ali para aquelas pessoas ouvirem. Ali fala aqui, ó, tem uma observação. Se o pregador não estabelecer um clima de empatia, o ouvinte acionará o seu desligador automático e não haverá condições de comunicação. Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Isso é comprovado cientificamente, não é uma coisa assim apenas espiritual, é algo do nosso organismo mesmo, né? É do nosso corpo isso. Então, quando nós bloqueamos aquela pessoa no nosso cérebro, não aceitamos as palavras que ela vier a nos falar, tá joia? Explane o texto bíblico. Como você vai explanar o texto bíblico? O pregador precisa conhecer a interpretação do texto para poder explaná-lo corretamente. Estude bem o texto que você irá pregar, que você irá transmitir, comunicar através dele. Só a partir desta interpretação será possível ter o texto bíblico como o alicerce sobre o qual a mensagem é elaborada. Então, é aquilo que nós vimos na hermenêutica, né? Eu preciso trazer o contexto histórico, o contexto geográfico, eu preciso entender quando culturalmente aconteceu aquilo, que tempo, né? Como era aquilo tudo, o que aquela pessoa que escreveu, para quem escreveu, como foi escrito isso, né? Quando o Espírito Santo inspirou aquela passagem, como estava acontecendo, o que Deus estava trazendo para aquelas pessoas de ensinamento e o que para nós pode ser retirado como ensinamento. Aqui nós vamos ver o quê? O texto é relevante ou não pela utilidade da mensagem. A resposta a algumas indagações dirá se o texto está servindo de base ou de ornamento. A mensagem do texto foi importante para a verdade comunicada na mensagem? A mensagem tornou o texto mais claro? A mensagem trouxe lições do texto para a vida dos ouvintes? A mensagem poderia ser pregada com a supressão da leitura deste texto? Todas as respostas são importantes, mas a última é determinante. Se, apesar da supressão do texto, a mensagem pode ser pregada sem grandes dificuldades, significa que o texto foi usado como pretexto. Então, nós precisamos ter um texto dentro do contexto.
texto, nunca um texto como pretexto. Tá? Então, pegue uma passagem que você não conheça, que não tem sentido, perceba se aquela palavra que você está baseando a sua mensagem, explanando a sua mensagem, né? Que é o que nós vamos ver aqui, o seu texto, se ela realmente tem um contexto para aquilo que você está transmitindo naquele momento. A leitura do texto deve acontecer porque ele é tão útil que sem a sua leitura a mensagem perderia a parte mais bela e mais significativa, sem a qual não poderia ser pregada. Retire do texto alguns sermões e nada demais aconteceria, pois eles deixariam de ser a base da mensagem e passaram a ser simples ornamentos. Para ser relevante, o sermão, o texto precisa ser relevante na vida do pregador, como nós já vimos. Então, se aquele texto, dentro daquilo que você quer, da sua proposta de mensagem, daquilo que o Espírito Santo já ministrou na sua vida, se ele é importante, é relevante para você, ele vai ser relevante para quem está te ouvindo. Então, preste bem atenção quando você for escolher e quando você for explanar, falar sobre aquela mensagem, sobre aquele texto. Contextualize a mensagem. Tudo isso a gente está falando sobre a comunicação, né? Entendendo melhor essa comunicação. Então, contextualize a mensagem. Não basta interpretar e explanar o texto bíblico. A mensagem deve ser contextualizada, né? O que essa palavra das 10 virgens tem hoje de relevante para os nossos dias? Como nós hoje vemos essa passagem? Por que ela é hoje tão atual para nós, né? O que ela traz para nós? Então, nós vamos trazer um contexto, vamos entrar ali dentro daquela mensagem. Ele fala assim, somos arautos de boas novas, e para cumprirmos tal elevada missão, para falarmos às pessoas onde se encontram e como se encontram, precisamos conhecer as características da atualidade. É aquilo que eu falei também na outra aula. Se atualize, leia jornais ou procure notícias. Hoje a gente não precisa ficar assistindo um telejornal como antigamente. Nós podemos fazer nossa interpretação, não precisamos ser marionetes de nenhum tipo de rede de comunicação. Podemos ali investigar mesmo através das notícias. Nós hoje temos a internet que é em tempo real, os acontecimentos eles são rapidamente transmitidos para o mundo todo, então a gente consegue ter notícias e ter dados, então procure, pesquise, se atualize, né, para que você possa contextualizar a mensagem de maneira muito clara, para que a pessoa não precise ficar pensando, mas o que será que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com essa situação? Para hoje, o que seria? Né? Então, traga essa contextualização para que essa dúvida não fique no coração daquele que te ouve, daquele que é o receptor da sua comunicação, certo? Identifique-se com o auditório. A razão porque muitas vezes não nos identificamos com o auditório é que não podemos nos desgrudar do esboço. Não basta ter um esboço, é preciso ter uma mente, as linhas gerais do seu conteúdo. O pregador que não olha seus ouvintes dificilmente consegue conquistar a atenção deles para a mensagem que está sendo pregada. Então, olhe para aqueles com quem você se comunica. O olhar, né? Eu não posso olhar vocês porque vocês estão longe, né? Nós não conseguimos nos olhar. E nós temos aprendido a olhar para a câmera como se ela fosse um olho de alguém, né? Como se ela estivesse ali alguém para que a gente possa se comunicar, mas eu sei que vocês estão ali e estão podendo olhar para mim nesse momento. Então, eu estou alcançando você através do meu olho, né? Do meu olhar, da minha percepção de que vocês estão aí. Então, a mesma coisa é quando estamos pregando. Não podemos, né, fechar os olhos ou ficar ali preso, olhando para o esboço o tempo todo, preso aquele lá. Então, nós precisamos estudar o esboço de maneira tal que aquilo que é importante a gente olhe, passe o olho e já lembre e já traga isso, né, para a mensagem e ela flua de uma maneira clara,
e a pessoa perceba que nós estamos ali nos aproximando daquelas pessoas que estão nos ouvindo, não é verdade? Comunicamos não somente com a voz, mas com todo o nosso ser. Nossas atitudes e movimentos no púlpito, algumas vezes, falam mais do que as nossas palavras. Termine a sua mensagem sem rodeios, né? Lutero disse, um bom pregador deve saber parar. Então, quando existe essa reciprocidade, existe essa observação do pregador em relação ao seu público, ele está observando se as pessoas estão ali, que sono, estão levantando para tomar água de 5 em 5 segundos, se estão ali desinteressados na mensagem. A gente percebe isso. Então, quando nós estamos percebendo isso, a gente já consegue ter essa... Lembra daquela questão da comunicação, dela ser cíclica, né? Que ela vai e volta? É isso, quando eu percebo isso, eu entendo que já cansou, né? Então, às vezes nós não precisamos ficar repetindo, a gente apenas, quando fazemos essa identificação com o nosso auditório, nós conseguimos entender a hora de parar e não ficar, né, com rodeios, né, tentando falar, porque não deu tempo ou porque, não sei, a gente começa ali a fazer, encher linguiça, né, no ditado popular. Então nós não podemos, nós temos que prestar bem atenção em relação a isso. A terrível realidade é que, aqui ó, eu orei pedindo a Deus para que ajudasse o pregador a terminar seu sermão. A terrível realidade é que a irmã estava cansada de tantas voltas do pregador. Ele parecia um avião que precisava encerrar a viagem, mas não encontrava o teto para a aterrissagem. A conclusão precisa ser concisa e precisa, para que o propósito da mensagem possa ser alcançado. Parte importante da conclusão é o convite ou o apelo. O Dr. Al-Fazon declara que o apelo deve ser feito esperando respostas positivas dos ouvintes, dizendo claramente que se deseja, expressando autoridade e senso de urgência. Apelos quilométricos, insistentes, fazem a mensagem parecer interminável. Então, essa questão muito importante. Não fique com rodeios no apelo. Você já falou. Amém. Olha, gente, Deus está direcionando para você. Quem nessa noite, se você vai fazer um apelo específico, né, se não é uma oração geral, que você vai fazer na conclusão da sua mensagem, então você faz o convite. Quem levantou, amém. Quem não levantou, amém, né? Se Deus direcionou você, realmente as pessoas vão se posicionar e você faz a oração e encerra. Não fica com rodeios, não fica... às vezes a pessoa fala, o pregador fala, fecha os olhos e começa a fazer o apelo e a pessoa cansa ali de ficar esperando uma conclusão e ele ainda não decidiu. Daí com isso acaba que fica confuso o apelo, não sabe para que é que ele está pedindo para levantar. Se é para cura, se é para libertação, se é para aceitar Jesus, e acaba que fica muito complicado para o ouvinte entender. E é um desafio para ele, então, entender o que está acontecendo. Então, o ideal é não fique com rodeios. Termine a sua mensagem, seja claro e objetivo, conciso e preciso. Amém? Então, seja conciso e preciso. O que é conciso? Tem consistência. Eu quero isso. Nesse momento, Deus está falando isso para você. Então, se posicione que eu estarei orando por você. E a partir dessa data, Deus estará agindo na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Ora e amém. Certo? Então, até aí a gente viu sobre a comunicação. Agora nós vamos ver conhecendo os 4 elementos da comunicação. Então, o primeiro elemento, fonte, que somos nós, aqueles que irão pregar. O pregador é a nascente da mensagem, onde se inicia o ciclo, né, da mensagem, da comunicação. O receptor, aquele que nos ouve. Qual é a mensagem? Então, o que eu preciso? De uma fonte. Eu preciso de um receptor que vai receber aquilo que a fonte tem para transmitir. E o que é que vai ser transmitido? A mensagem. A mensagem deve ser transmitida pela fonte, pela pessoa que está pregando. De tal maneira que o pregador
que o receptor entenda o que está sendo falado. Imaginou alguém pregando em sua igreja em chinês sem ninguém para interpretá-lo? Seria muito difícil. É igual antigamente, há muitos anos atrás, né? Alguns anos atrás, a minha mãe, ela chegou a pegar essa parte ainda, morava no interior do Paraná e ela ia na missa e era rezado em latim, né? A missa era feita em latim. Então eles iam, ouviam em latim, mas a maioria das pessoas não sabiam latim. E não tinha ninguém dizendo, é isso que ele falou, é isso que ele falou. Não. Então aquilo era uma mensagem vazia, não sabia o que estava falando, né? Então não pode acontecer isso na nossa mensagem, na nossa comunicação. E o veículo? O veículo é o canal que liga a fonte até o receptor, para transmitir essa mensagem, né? O que vai ligar essa fonte até o transmissor, o receptor, para chegar a mensagem chegar? O veículo, que veículo pode ser? O púlpito, né? Lá pregando no púlpito, rádio, televisão. Hoje nós temos a internet, né? Eu estou usando um canal de rede social, que é o YouTube, e eu estou aqui usando esse canal como um veículo para que a mensagem chegue em você. Eu sou a fonte, você é o receptor, a mensagem é o curso de teologia, módulo de homilética, e o veículo é a internet, né? Você está usando aí a sua internet, o seu celular ou o seu meio de visualizar, de acessar o YouTube aí, ou o computador, ou até mesmo a televisão, e você está assistindo através do veículo que é a internet e o YouTube, tá joia? Então, esses são os 4 elementos da comunicação: a fonte, o receptor, a mensagem e o veículo da mensagem, joia? O processo de realimentação, o feedback, né? Então, quando é importantíssimo você prestar atenção nesse feedback. O que é esse feedback? É a pessoa, como ela está recebendo. Por isso que é muito complicado. Uma das coisas que é um desafio para nós, professores, e para vocês, alunos, é essa questão online. Por quê? Porque a gente não tem esse feedback, né? Então, se você está aí assistindo no YouTube, comenta, por favor, coloca seus comentários, aproveita e curte aí essa aula, porque isso é uma maneira de feedback para mim, né? Nesse momento dessa aula. Mas na mensagem, lá no púlpito, qual que é o feedback que você tem? Observe as pessoas que você está falando. Se elas estão prestando atenção, se elas estão muito cansadas, né? Então, isso vai te mostrar o que você deve fazer. Se você se você muda alguma maneira de falar, né? É um retorno. E geralmente a gente recebe isso com expressões faciais e corporais. No meu caso, eu não recebo isso, porque eu não estou vendo vocês, não estou percebendo. Então, aproveita e curte, comenta. Se vocês comentarem, eu já vou ter uma grande alegria no meu coração pelo feedback. Não importa se ele está sendo, né, se ele for bom ou não. Se é um like ou um dislike. Agora tem um dislike, né? Tô ficando chique, gente, viu que legal? Vamos lá, os ruídos da comunicação. O que seriam esses ruídos da comunicação? Coisas ruins, né? Coisas que atrapalham a nossa comunicação. O que atrapalharia a nossa comunicação? Nem sempre um ruído é um som, né? Mas é tudo aquilo que atrapalha a mensagem, a pregação. A importância da linguagem na pregação. Evitar gírias, construções gramaticais erradas e palavrões. Gente, é muito importante. Não importa se você tem o hábito de falar gírias com as pessoas que você fala, que você conversa. No púlpito não é lícito, não é legal, não é bom, né? E aqui nos adverte a nossa apostila do nosso curso. Não use gírias, evite o máximo usar gírias. Também corrija as suas colocações gramaticais. Às vezes nós temos
alguns erros gramaticais na nossa fala, mas a gente procure corrigir. Hoje é muito fácil, hoje você pode gravar você pregando e você pode se ouvir. E daí você pode fazer uma autoanálise, né? Uma autocrítica para que mude algumas coisas. Palavrões, né? Isso não deveria, a gente não precisaria nem falar, né? Mas evite o máximo, não é coisa para ser falada no altar. Linguagem muito erudita também não adianta eu falar difícil, né? Eu falar de uma maneira muito difícil, então eu preciso conhecer o meu público. E a partir daí eu vou usar as palavras corretas, tá? Então procure não falar também, se você usa alguma palavra, por exemplo, se nós usarmos aqui indagar. O que é indagar? Os livros antigamente não falava perguntar. Você pode ler os livros mais antigos, a escrita era, você lia, então, a menina indagou a sua tia. Por quê? É perguntar. Nós não usamos a palavra indagar, nós falamos perguntar. Nós não podemos dizer assim para as pessoas lá no altar: Deus está indagando a você nessa noite. E eu quero te fazer uma indagação, né? Eu vou fazer uma indagação aqui, eu quero fazer uma pergunta, gente. Então, não procure também usar palavras muito difíceis, para que a pessoa não fique constrangida, né? Nós temos nas nossas igrejas todo o tipo de pessoas. Então, independente da classe social, da cultura dessa pessoa, ela precisa compreender a palavra que está sendo ministrada a ela. Então, é importante que nós usemos corretamente o uso da nossa língua, mas com sabedoria, não usando nem palavrões, nem gírias, e também não usando palavras muito difíceis, tá? Difícil compreensão. Tenha muito cuidado também com evangeliquez, né? O evangeliquez, tipo, são as gírias dos evangélicos, né? E às vezes a gente fala umas gírias que as pessoas que estão nos ouvindo não entendem. Eu tenho algumas gírias, né? Como se converta, sangue de Jesus. O sangue de hoje em dia a gente não fala tanto, mas antigamente era muito. Qualquer coisa era o sangue de Jesus tem poder. Hoje a gente fala mais misericórdia, né? E talvez a gente usa isso como uma gíria, né? É uma maneira de se comunicar. Mas não devemos usar isso muito no altar, né? Não que seja proibido, não é proibido, não é proibido. Se você não precisa colocar a pergunta, pastora, então está proibido. E também eu não quero que vocês peguem essa aula para falar assim: olha, pastor tal faz isso, olha, o pastor está anotando os erros dos pastores na hora da mensagem. Não faça isso. Tudo que você puder absorver dessa aula seja para o teu crescimento, para que quando você estiver ali no altar, você possa usar aquilo que você aprendeu, amém? E não para você olhar para o irmão, ou para o pregador, ou para o pastor, ou para outra pessoa e falar: olha, falou tudo errado, olha, não soube falar isso. Não, gente, a palavra do Senhor é muito clara, ela fala: nós não devemos julgar, porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Então, tenha muito cuidado. Quando a gente começa a aprender coisas novas, às vezes a gente quer empurrar isso goela abaixo, né? Queremos empurrar isso na mente das pessoas, queremos abrir a cabecinha das pessoas e colocar dentro dela, que todas façam assim, queremos corrigir todo mundo. Então não seja assim, faça aquilo que você precisa fazer para melhorar, combinado? Certo? Conclusão, tenha em mente que os objetivos de todo pregador devem ser o ouvinte e entenda o que está sendo dito. Então, a conclusão dessa comunicação é isso. O ouvinte precisa entender o que está sendo dito, ok? Essa é a mais importante lição desse tempo que nós estamos aqui meditando nesse capítulo. Combinado? Uma das mais importantes lições. A comunicação tem que ser clara, concisa, tem que ser coerente, tem que ser precisa, e ela precisa também chegar até o ouvinte, é o mais importante. Vamos lá, gestos e conceitos. Cuidado com os gestos exagerados que nós fazemos às vezes, né? Aqui é o que a apostila está nos tratando, dizendo assim:
O pregador deve usar de uma forma ou de outra gestos. Então a gente também se comunica. Eu, principalmente, gente. Eu falo com a mão, falo com o braço, falo com a perna, falo com tudo. Eu falo com o corpo todo, né? Eu expresso muito. Eu sou muito expressiva no rosto e no corpo, né? Então, às vezes, me prejudica quanto à pregação da palavra. A expressão facial está muito ligada com as palavras. Os gestos exteriorizam nossa personalidade e o que estamos pretendendo comunicar. Certa vez, conta essa ilustração, há muitos anos já que eu ouvi essa ilustração, que um prefeito, né, ele estava fazendo seu discurso num palanque, no praça da cidade, e ele querendo, né, se comunicar com a população ali, pedindo os votos, ele se expressou assim, né, através dos gestos, porque eu vou ajudar vocês. Daí ele usou, tipo assim, ele quis dizer que ele estava acima e as pessoas estavam abaixo dele. Então, quando ele usou essa expressão, eu e vocês, ele estava se comunicando de alguma maneira. A palavra dizia algo, mas os gestos diziam outras coisas, né? Os gestos poderiam trazer outras interpretações, que ele era superior, que ele ia mandar, que a ordem que ele desse, ele não estava se preocupando porque eles eram menores que ele, e assim por diante. Várias interpretações podem ser tiradas do quê? De gestos, não é verdade? E às vezes também de expressão, né? A expressão facial, ela fala muito, se comunica muito também, né? Os gestos exteriorizam nossa personalidade, o que estamos pretendendo comunicar. Pela expressão do rosto, também podemos transmitir alegria, tristeza, interesse, desinteresse, ânimo, desânimo. Expressões estão ligadas ao bom desenvolvimento e à apresentação da mensagem. Os gestos são complementos indispensáveis para as palavras. A mensagem acompanhada com gestos bem colocados causará impacto entre os ouvintes. Será assimilada com mais clareza. Uma boa mensagem contém coordenação entre gestos e voz. Um cuidado, não ficar mexendo muito no óculos, né? A pessoa tá lá, usa óculos, ela coloca o óculos aqui, ela coloca o óculos aqui, ela coloca o óculos no nariz, ela coloca o óculos lá na mesa, coloca o óculos para ler, tira para ler e daí fica mexendo com o óculos. É um ruído da comunicação. A pessoa às vezes começa a prestar mais atenção. Tudo que tire a atenção, gesto exagerado e esse tipo de coisas, eles tiram a atenção na hora da mensagem. Tudo que tira a atenção da gente é uma maneira de ruído e atrapalha a comunicação, né? Princípios práticos para o uso dos gestos. Eu vou ler rapidinho para vocês porque eu acho muito importante. Não se deve estar na frente inerte como uma estátua, não ficar parado, nem ter movimentos exagerados como um fantoche. Os gestos usados de uma forma inadequada podem levar ao ridículo quando apresentados de maneira espalhafatosa. Deve-se tomar muito cuidado com os gestos que possam demonstrar uma atitude desonesta. Aquilo que eu falei lá do prefeito, né? É indispensável harmonizar os gestos com o significado das palavras. Quando se referir a um objeto, procure fazer um gesto de acordo. Quando falar sobre um pequeno, procure fazer um pequeno gesto. Quando o objeto procure fazer um pequeno gesto. Quando o objeto que se referir for redondo, quadrado, os gestos devem estar de acordo. Os gestos devem ser naturais, espontâneos. Para alcançar este nível, deve viver e sentir o máximo que está pregando. Então, os gestos, eles fazem o quê? Demonstram a atitude, né? Eles falam, eles se comunicam. Não quando a gente se movimenta no altar, no púlpito ali naquele momento que nós estamos pregando a palavra, né? Nós temos que estar preocupados com isso também. Aí você pode dizer, nossa, pastor, eu tenho que se preocupar com isso. Tem, gente, tem que se preocupar com isso. Não ficar com a mão no bolso. Essa questão de deixar a mão no bolso, ela é muito séria. Não deixe. Homens, né, que têm o hábito de ficar com a mão no bolso, tire esse hábito da sua vida. Não fique ali no altar com a mão no bolso. Os gestos, eles são a sombra do pregador. Então, tudo que você faz com o seu corpo ali, ele vai expressar a mensagem também, tá certo?
Tomem muito cuidado com a postura que você estará ali no altar. Roupas muito curtas, roupas muito justas, roupas muito quentes, né? Às vezes o altar, o púlpito é quente, você está ali orando, falando, se gesticulando, se movimentando, fica quente. Então, assim, tenha sempre, já pense nisso, né? Já coloque roupas mais leves e esteja preparado para que a sua postura ali esteja coerente, né, com a palavra. Exemplos: alisar constantemente as mãos, arrumar a gravata exageradamente, repetir várias vezes a palavra né, irmãos, aleluia, irmãos. Eu ouvi um pregador que falava aleluia de 5 em 5 segundos. Ele falava uma palavra, aleluia, falava outra palavra, glória a Deus. Então, procure te observar. Procure observar as suas manias, né? E às vezes nós temos, eu falei né já, tá vendo? Nós temos manias que a gente não percebe, então vamos procurar não nos observar. É uma autoavaliação. Tenha uma pessoa de confiança, uma pessoa, o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, alguém que ame você, que não vai falar nenhuma crítica para te desmotivar, mas que vai estar ali falando a verdade também, né? Porque às vezes a gente não ouve o que a gente quer, mas aquilo que nós não queremos ouvir, às vezes, é muito bom, porque é a verdade. Então, quando você quer saber se aquela pessoa ela é boa, pergunte para alguém que é sincero mesmo, e que vive com ela, e que pode falar a verdade. Quando eu quero realmente me conhecer, saber de mim, pergunta para o seu marido como ele acha que você é, pergunta para sua esposa, né? E quando você estiver pregando, peça para eles fazerem observações. Eu procuro fazer observações do meu esposo, do meu marido, por quê? Do meu filho, porque quando eu faço isso, eu ajudo eles, né? E eu falo para eles, façam em relação a mim. Não, às vezes não é legal ouvir, não é mesmo, né? Eu tenho algumas manias, algumas coisas ruins que eu ainda não tirei totalmente da minha, né? E eu preciso tirar, a gente precisa aprender, precisa melhorar, tá joia? Eu já melhorei algumas coisas, mas eu ainda tenho coisas para melhorar. A gente sempre vai ter, né? Então, faça isso. Segurar o microfone de forma errada. O microfone a gente não segura assim, viu, irmãos? Nós não somos cantador de rap, não é assim que segura o microfone. O microfone tem que segurar abaixo, o lábio tem que ficar visto, as pessoas precisam ver os seus lábios, né? Então, o máximo que você puder, abaixar o microfone, pregar de maneira que as pessoas possam olhar os seus lábios, melhor vai estar a sua postura com o microfone. Se apresentar no púlpito encurvado. Nunca deite lá no púlpito, fique lá. Principalmente você vai pregar na igreja de outra pessoa, né? Fica lá deitado no púlpito assim, com o microfone. Não faça isso. Não é legal, não dá uma boa impressão. Torcer o pescoço em forma exagerada, né? Ficar se movimentando toda hora, exageradamente. Isso, cada pessoa tem a sua característica, né, de pregar. Também nós não podemos querer ter outra identidade, temos que preservar a nossa identidade. Tem pessoas que são mais extrovertidas, tem pessoas que são mais introspectivas, mas independente disso, nós temos que observar esses detalhes que a apostila nos traz hoje, certo? Isso não significa que você, por ser mais extrovertido, vai ter que parar de pregar, não, bem pelo contrário. Você pode usar essa sua identidade, essa sua característica, para que a sua mensagem seja mais atrativa ainda. Tenho certeza disso. As mãos podem ser um problema, aquilo que eu falei. Não fique com as mãos atrás das costas, nunca cruze os braços na frente do auditório, só quando for necessário fazer um gesto desse tipo. Aconselha-se não ficar com as mãos no bolso, não fique abrindo e fechando as mãos. Caso não saiba o que fazer com as mãos, segure no púlpito. Outra forma é deixá-la solta do lado das pernas. O nervosismo do início, né, quando nós estamos iniciando a pregação, essa prática nos deixa muito nervosos. E eu ainda sinto muito nervoso. Mas a gente precisa dominar as nossas emoções, né, e pedir a Deus. E Deus vai nos orientar. Nós precisamos também treinar, viu, gente? Não é tudo
deixar tudo pela emoção ou deixar tudo para é coisa minha mesmo. Não, nós precisamos ser treinados, sermos ensinados. E a questão dos gestos é uma questão que a gente precisa ser ensinado, certo? O pregador e os gestos. Ao subir no púlpito, esteja calmo, respire, procure controlar. Então é aquilo que eu acabei de falar, se controle para que esse estresse, esse nervosismo não domine você. Combinado? Tome cuidado com os gestos desordenados, não use roupas apertadas, já falei. Tome cuidado para não repetir um só tipo de gesto. E outra coisa, repetir palavras e repetir também aquilo que eu falei, as manias, né? O né, o glória a Deus, o aleluia, o irmão. Falar 20 vezes, fala pro teu irmão, olha pro teu irmão. Não que não possa fazer, pode, mas procure, principalmente quando a gente está começando, né, ali a pregar, porque isso é uma coisa que, quando a pessoa tem mais segurança, né, ela faz. Quando a gente tem menos segurança, a gente tem mais cuidado, preste mais atenção em relação a isso. E para que você não fique chato, né? Seja natural, procure se apresentar à frente do auditório, como se estivesse conversando com seu grupo de amigos. Muito difícil isso, né? Muito difícil. Eu concordo com vocês. É difícil, mas não é impossível. O Senhor vai nos capacitar. Dicas importantes. Os gestos aplicados no tempo certo, de maneira certa, irão trazer os ouvintes mais perto do pregador. Combinado? Depois você leia ali com mais calma. Existem várias dicas importantíssimas, então leia, tá bom? A voz tem que ser, agora a gente vai passar para a voz. Então, nós vemos o corpo, né, que são importantes, são ruídos da comunicação. Tanto o corpo quanto a voz. Agora a gente vai passar para a voz. A voz, ela precisa ser uma voz que tenha clareza, um tom agradável. Os gestos e a voz estão muito ligados. Um depende do outro e a eficiência do sermão depende dos dois. Não deixe de se lembrar de que todas as técnicas praticadas sem a unção do Espírito Santo não vai poder te ajudar nem te salvar na hora da pregação da palavra, tá? Mas precisamos conciliar a unção, vou repetir, e a técnica, tá? Então, a técnica dos gestos, que a gente já viu, agora nós vamos falar sobre a técnica da nossa voz. A voz é um som produzido pela laringe humana, aqui na nossa laringe. O uso correto da nossa voz tem grande influência na arte da boa comunicação. Usando a voz de maneira correta, você terá mais aceitação das suas mensagens. Então, nós temos a entonação da voz. Eu não posso falar do mesmo jeito, continuar falando no mesmo tom. Por exemplo, eu estou lendo para vocês. O conceito da voz deve ser... E eu começo a falar sempre nesse tom, vocês vão cansar de me ouvir. A gente já cansa de ouvir a mesma pessoa um período muito grande mesmo, né? Mas é importante você mudar essa entonação. Isso vai fazer toda a diferença. Eu tenho muito a aprender em relação à minha voz, né? E eu tenho trabalhado, é uma questão que eu tenho trabalhado mesmo, que é a questão da voz. As pessoas sentem-se satisfeitas quando ouvem uma voz boa. A cadência, compasso, timbre, harmonia, tudo isso faz parte de uma boa voz. E para isso precisamos de disciplina na educação da nossa voz. A voz é um instrumento de persuasão. O Espírito Santo pode usar a eficácia do indivíduo que tem a voz clara e educada. A voz é um ponto de partida para atrair a atenção do público. Com uma boa voz, o pregador pode atrair a atenção dos ouvintes. Usando a voz de maneira errada, poderá atrair a antipatia e a falta de aceitação. Então, assim, nós vamos ver alguns efeitos. Eu não vou falar detalhes, mas a gente vai discorrer agora um pouquinho sobre isso. A nossa voz, ela não pode ser monótona, que é aquela que eu falei, o mesmo tomzinho, nem fanhosa. Então, a gente precisa trabalhar essa questão, se a gente tem algum tipo de dificuldade ali, problemas, né, para tratar isso, tá? Baixa, não pode ser muito baixa, precisa ter um tom tranquilo da voz. Não pode ser áspera e nem rouca, tá joia? A nossa voz não pode ser estridente. Não pode ser estridente. Como assim estridente?
gritar, né? Essa também é uma questão que a gente precisa trabalhar, né? Porque ela vai trazer um ruído ruim, né, na mensagem. 4 fatores importantes no uso da voz: velocidade, falar pausadamente, né? Uma dificuldade minha particular, gente. Tô só confessando meus pecados aqui pra vocês hoje. Não é fácil, tá? Eu tenho dificuldade na minha velocidade, volume, modulação. Geralmente as pessoas não falam em um só tom, né? Quando a gente conversa com os nossos amigos, nós não falamos no mesmo tom. Então, quando você for pregar, também não fale no mesmo tom. Mude a tonalidade da sua voz, a modulação, né? Qualidade. Precisa ter qualidade na sua voz. Então, procure cuidar da sua voz. Não tome coisas geladas, você vai pregar. Não tome coisas muito geladas. Pesquise o que é bom para a sua voz, né? Poupe a sua voz naquele dia que você vai ministrar, para que a sua voz não venha falhar ali na hora da palavra. Características de uma boa voz: pronuncie as palavras corretamente, não enfraqueça as pronúncias no final das frases, não fale com a boca cheia de ar, não grite constantemente, sua voz deve ter clareza e de expressão e não fale pelo nariz. São regras, são técnicas que muitas vezes nós não fazemos, mas nós estamos aqui para aprender como, né, melhorar a nossa comunicação na mensagem. Então, preste bem atenção em relação a isso. Dicas para o uso da sua voz. Pratique a pregação sozinho no seu quarto, no banheiro, a sós, né, na frente do espelho. Preste atenção na sua voz quando está pregando. Hoje nós temos, como eu falei, a facilidade, porque as mensagens são gravadas. Grave, depois assista você pregando. Não se esqueça de um fator fundamental. Quando estiver se comunicando a verdade, converse como se estivesse em um grupo de amigos. A pregação exige prática e disciplina. Gente, ninguém começa hoje e já se torna, né, um Billy Graham. Nós não vamos chegar a uma estatura boa sem praticar. Tudo na nossa vida é esforço e tudo depende muito de nós. Não depende, eu não tenho essa unção. Você tem, Deus vai te usar, te capacitar, mas você precisa treinar, você precisa estudar, você precisa praticar. Se está no seu coração, pratique, amém? Se o teu pastor ali, peça para ele para você trazer uma palavra na célula, num grupo de missionário, para que você pratique, pregue para sua família, faça culto no lar. Fale, essa semana sou eu que vou pregar a palavra, e prepare o seu esboço, e pregue ali, e peça para sua família estar te avaliando, e você vai praticando e praticando, e isso vai cada dia melhorar. Contato com os olhos, aquilo que eu já falei agora há pouco, né? Preste atenção, olhe. Por exemplo, nós estamos numa igreja que ela é assim, né, arredondada. Procure olhar em todos os lados, não foque apenas numa pessoa só, não foque apenas em um lado só. Procure visualizar as pessoas, né? O pregador deve estar consciente de que não está falando com as paredes, mas com pessoas. Causa grande impacto entre os ouvintes quando o pregador se dirige olhando nos olhos de cada um, né? Olhe as pessoas diretamente nos olhos o tempo todo. Fale com sinceridade, pregue com vigoroso senso de urgência. Através do olhar podemos transmitir, porque os pregadores não olham para os seus ouvintes de maneira correta, porque eles têm vergonha, porque eles têm falta de orientação, problemas pessoais. Então, às vezes, esses tipos de coisas impedem a gente de olhar no olho. E o olho é importantíssimo. É importantíssimo. Olhe, preste atenção, visualize as pessoas. E quando tiver alguém ali com sono, meio que dormindo, não foque nessa pessoa. Olhe para outras pessoas. Olhe para aquelas que estão ali com fome da palavra, para que você não fique frustrado, não fique triste, não fique angustiado, se perca, fique nervoso, né? Se perca na mensagem. Eu falo isso porque já aconteceu isso comigo, tá? Então preste atenção nessa questão. Quanto tempo pregar? Gente, o tempo é muito importante. Quanto tempo eu devo pregar?
Geralmente nós temos um tempo disponível ali, né? Para o pastor nos passa um tempo disponível de pregação. Aqui na nossa revista diz assim, ó. Os meios de comunicação consideram a curta capacidade de atenção dos ouvintes. Nelson Kitsen lembra que ao cabo de 20 minutos o descréscimo da atenção é muito expressivo. Um adulto, pelas pesquisas, ele consegue... A criança tem pequenininha 5 minutos, o máximo. O adulto, ele consegue até 50 minutos, dependendo daquela motivação, daquilo ser dinâmica aquela palavra, até um pouquinho mais. Mas a atenção mesmo focada nele é de 30 a 40 minutos. Então, não pode exceder isso. A sua mensagem em 30 minutos, ela vai ser, se ela estiver estruturada, ela vai ser coerente, vai ser pregada de maneira completa. Tá joia? Gente, olha, nós vamos encerrar a nossa aula aqui, tá? O que eu vou deixar aqui para vocês observarem nosso material é muito extenso. Ó, motivos mais significativos que levam as pessoas a ouvir os sermões. Então, leia isso, que é bem interessante. Leia aquilo que causa a pessoa prolixa, a pessoa que ela, na comunicação, né? Quando ela é exagerada, quando ela é... Então, preste atenção, leia aqui as vantagens, entenda que é importante você praticar e estudar. E na próxima aula, nós vamos estar falando sobre a introdução. Nós vamos entrar, até agora nós estávamos falando sobre o pregador. A partir de agora, nós vamos entrar montando a estrutura do nosso sermão, a nossa mensagem. E nós vamos começar falando sobre a introdução, tá joia? Então, para essa aula, eu quero que você leia, né, esse final desse capítulo primeiro. Anote aquilo que é importante, que você achou importante, para que isso fique guardado ali para você de maneira clara, tá joia? E na próxima aula nós vamos para o capítulo 2, a autoatividade do capítulo 2, ela vai falar sobre isso, sobre a introdução do sermão. A introdução é muito importante, é a roupa de chegada, né? A primeira impressão é a que fica. Então, a introdução ela é a primeira impressão. Quanto tempo deve ser a introdução? Como eu devo fazer a introdução? Que tipo de introdução? Quais são os tipos de introdução que existem? Eu vou trazer isso para vocês na próxima aula. Então, fiquem atentos. Espero que vocês tenham gostado, que seja muito importante, seja relevante para os seus estudos. Lembre-se de se preparar. Nós estamos chegando na reta final, no final do ano, nós precisamos de gás, né? Você que está aí sem motivação, se motive. O Senhor é com você. Ele está na sua frente, Ele vai te ajudar, te sustentar. Amém? O Senhor quer que você seja seu discípulo. E para ser esse discípulo de Jesus, nós precisamos permanecer nele. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, bons estudos. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus em seu coração.